Olá, aluno, olá, aluna. Bem-vindos mais uma vez à disciplina de Metodologia Científica para a nossa segunda teleaula. Sou o professor Thiago Camata e hoje nós vamos continuar nos aprofundando naqueles assuntos que nós começamos em nossa primeira teleaula. Okay? Lembrando vocês que todo o conteúdo que nós discutimos nas teleaulas, todo o conteúdo do livro de vocês, das webaulas, enfim, todo o conteúdo que vocês têm relativo à disciplina, tudo ele é passível de ser cobrado e avaliação. Okay? Então se lembre bastante de estudar, não deixem para estudar só em cima da hora, só no dia da avaliação, procure estudar um pouco cada semana e como a gente falou na primeira aula, procure se adiantar ao assunto que vai ser discutido em cada teleaula. Hoje, a nossa segunda teleaula, nós vamos discutir aqueles conteúdos que são relativos à segunda unidade do livro. A próxima teleaula ela é relativa à terceira unidade do livro. Então vocês têm esse roteiro para conseguir se adiantando, tentem travar contato com o material, tentem ler o que vocês puderem, para quando chegar na aula a gente já tem esses conceitos já vistos, nada é tão novidade assim, e fica mais fácil de conseguir passar pelas situações problema com maior entendimento. Os fóruns também estão abertos, vocês podem utilizar o fórum para discutir entre vocês, tirar dúvidas com os colegas, colocar algumas dúvidas que porventura a gente não conseguiu endereçar ou tirar durante a nossa teleaula, nem sempre a gente tem um tempo ao final para conseguir colocar algumas perguntas. Então podem usar o fórum não só para discutir aquela pergunta que eu coloco toda semana lá no fórum, mas também para discutir entre vocês os conteúdos aí da disciplina. Utilizar essa ferramenta de comunicação também é bastante importante. Okay? Bom, vamos dar uma olhada no quadro, então, o que nós temos para a nossa segunda teleaula de Metodologia Científica. O tema da aula hoje são os tipos de produção científica. O que nós vamos falar, então? Hoje nós vamos falar de alguns tipos de produção científica, mais especificamente nós vamos falar de resumo e de resenha. Vamos ver qual a diferença desses, vamos conceituar cada um deles e ver a diferença entre eles. Antes disso, nós vamos tentar conceituar um termo que nós falamos um pouco durante a aula passada, mas a gente não se aprofundou, que é o termo de pesquisa, ou mais especificamente, pesquisa científica. Entender o que a gente quer dizer quando fala por pesquisa científica, qual o entendimento científico, acadêmico de pesquisa. E tentar compreender também como que a pesquisa, principalmente a pesquisa científica, tem relação não só com o método científico, mas é essencial para produzir conhecimento. E a pesquisa científica, claro, vai produzir o tipo de conhecimento científico que já discutimos em nossa última aula. Além disso, eu quero que fique claro para vocês, eu gostaria que vocês saíssem dessa teleaula hoje, compreendendo que a pesquisa ela pode ser utilizada, ela é uma ferramenta e não é privilégio de poucos iluminados de jaleco branco dentro dos laboratórios. Não, a pesquisa científica, ela é uma ferramenta que todo profissional, principalmente nós, profissionais formados no ensino superior, podemos utilizar para resolver problemas do nosso dia a dia, para melhorar a nossa compreensão do mundo. Então, eu gostaria que vocês conseguissem, ao final da disciplina, adotar esse pensamento, o pensamento científico, adotar a pesquisa, principalmente a pesquisa científica, como um princípio não só para a construção de conhecimento, mas também para a disseminação de conhecimento, para melhorar a compreensão que vocês têm de sua carreira, do mundo ao seu redor. Ou seja, em outras palavras, utilizar a pesquisa como um verdadeiro princípio educativo mesmo, para se educar e educar os outros também. Ok? Bom, vamos agora para o nosso vídeo de abertura e logo a gente retorna então para falar das situações problema e dos conceitos que a gente vê hoje. Até mais! Olá! Estamos começando a segunda unidade de Metodologia Científica. Sabe como a gente poderia definir a ideia geral dessa unidade? Acho que com uma frase que eu gostei muito. Nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema na vida prática. Essa frase da pesquisadora Maria Cecília Minayo mostra que a base para qualquer pesquisa científica está na vida cotidiana. Se o pensamento científico está por toda a parte, a pesquisa científica
também. Imagine, apenas imagine, que você vai checar a sua conta bancária no fim do mês e percebe que ela fechou de novo no vermelho. A partir dessa observação, surge uma pergunta básica na sua cabeça. Por que isso está acontecendo? Muita gente já passou por essa situação, né? Então, o que fazemos a partir de agora? Normalmente, pesquisamos os gastos do mês e identificamos cada um para poder levantar algumas hipóteses. Se você observar que está gastando muito com as compras no supermercado, por exemplo, pode levantar algumas hipóteses sobre por que isso está acontecendo. Será que levar as crianças às compras está me fazendo gastar mais? Agora, você experimenta e testa essa hipótese, manipulando a variável de levar as crianças ao mercado. Aí, o próximo passo é a análise do resultado dessa manipulação. Se não der certo e você notar que os gastos continuam, não tem problema. Houve produção de conhecimento e você parte para outras hipóteses. Pois é, essa é a semelhança entre você e os pesquisadores profissionais. Veja, houve a observação, a elaboração de uma questão, pesquisa das informações, levantamento de hipóteses, experimento e análise. A diferença é que no seu cotidiano você faz isso intuitivamente, enquanto eles utilizam esse processo de forma consciente e esquematizada. Como você viu, tudo começa com a observação. Para uma pessoa observadora, a vida cotidiana é um universo de possibilidades. Afinal, sempre há demandas e necessidades a serem percebidas. Você já deve ter notado que nessa unidade nós vamos desmistificar a pesquisa, tentando mostrar que os seus resultados são os mais variados, sempre rendendo novos conhecimentos e muitas vezes serviços e produtos. Dá uma olhada nisso. Você já pensou em uma máquina que produz água? O engenheiro Pedro Paulino pensou, pesquisou, criou um protótipo e patenteou a sua ideia. Basicamente ele funciona condensando a água através do choque térmico do ar. Suga o ar através de um sistema de ventiladores e o ar em contato com as serpentinas geladas condensam e se formam as gotículas de água. Essa água posteriormente passa por um processo de filtragem de alta pressão e após isso um sistema de esterilização e depois mineralização controlada. Mas essa ideia não surgiu do nada. Foi a partir de muita observação e análise de trabalhos já publicados e outros projetos existentes que o engenheiro enxergou a possibilidade de desenvolver um produto diferente. Ele se deu início através de umas pesquisas que eu estava fazendo para uma empresa multinacional que eu trabalhava em 1994. O objetivo era que a gente prospectasse água para fins de hemodiálise. E daí eu andei em muitos países procurando soluções de questão de filtragem, de várias formas de se obter água, né? Não só necessariamente através de água que já estivesse presente em estado líquido. Numa dessas viagens eu me deparei com um projeto em Israel muito interessante, que era esse de se obter água através de condensação de grande quantidade. Uma vez tendo a ideia, né, o lampejo, a centelha, aquilo que desperta a curiosidade, a vontade de fazer, como é que o pesquisador, a partir daí, dessa vontade grande, como é que ele materializa aquilo? A primeira coisa é o pesquisador precisa saber onde que a ideia dele se posiciona no mundo. Será que existem ideias parecidas? Será que o que ele pensou é muito diferente de outros? Então ele vai pesquisar, por exemplo, em patentes relacionadas, ele vai pesquisar, por exemplo, fazendo levantamentos bibliográficos no assunto, entender o contexto, né? Saber organizar e sistematizar as informações adquiridas na pesquisa é muito importante para que ela seja, de fato, uma ferramenta confiável para a construção do conhecimento. A primeira coisa é conseguir explicar em poucas palavras, 1, 2 frases, talvez 3, o que aquilo faz. O que é aquilo? Qual é a sua invenção? Qual é a sua ideia? Qual é a sua descoberta? Além disso, a comparação com outros. A revisão bibliográfica, a prospecção tecnológica, onde você se compara com o que já existe no mundo e diz, olha, o meu avança nesse ponto aqui para resolver esses problemas que os outros não resolveram. E aí você vai explicar em mais detalhe qual que é a sua invenção, qual que foi a sua descoberta. Então você descreve tecnicamente o que foi que você fez. Para o pesquisador, a dica é se aprofundar naquilo que você gosta.
uma vez que a informação acelera a criatividade e quanto mais você sabe sobre um assunto, mais tem ideias de como ele pode melhorar. A grande dificuldade das pessoas que não estão acostumadas a fazer isso é organizar as ideias. Então você tem que controlar a ansiedade, ter paciência, ser metódico, é por isso que chama metodologia, seguir o método, ser rigoroso, porque se falhar nisso, os dados finais vão ser inválidos e você perdeu tudo que veio antes. Para despertar o seu lado pesquisador, mantenha a curiosidade e a sede por informações. Não deixe de se questionar sobre como algo pode ser melhorado ou observar alguma necessidade ao seu redor. Quem sabe o quanto as suas ideias ou descobertas podem contribuir para melhorar o mundo. Desde a pesquisa sobre como você pode gastar menos por mês até a produção de uma invenção revolucionária, a pesquisa científica está o tempo todo construindo as nossas vidas, mesmo que às vezes isso passe desapercebido. Podemos falar de vários outros exemplos, como o do húngaro Alberto Vasquez, que criou um objeto que reaproveita até 90% da água do banho, ou do brasileiro Alfredo Moser, que criou uma lâmpada com garrafas de plástico que não utilizam energia elétrica. Além dessas criações, existem muitos textos acadêmicos que partem de temas que você talvez nunca tenha pensado que poderiam render uma pesquisa, o que prova a existência do grande universo de possibilidades que está à nossa volta. Olha essa pesquisa da Universidade de Berkeley. Ela tenta mostrar que o equilíbrio emocional das pessoas é alcançado aos 60 anos de idade. E tem essa outra pesquisa feita na Alemanha, Estados Unidos e Turquia, que mostra que o nosso sistema motor tem preferência natural pelo lado direito. Mas como eles perceberam? Observando que 65% das pessoas beijam inclinando a cabeça para o lado direito. Isso mesmo! Muita gente nunca imaginaria uma pesquisa sobre isso. Pois então, na SGA dessa unidade, nós vamos acompanhar Clara, uma aluna do ensino superior que precisa entregar uma resenha como encerramento de uma das disciplinas que está cursando. O professor explicou a Clara que para elaborar a resenha deverá definir um tema e pesquisá-lo a fundo, já que a resenha consiste em um parecer crítico sobre o assunto definido. As SPs dessa unidade vão nos ajudar a entender quais são os diferentes tipos de pesquisa, aprender como fazer um fichamento e também como produzir uma resenha crítica conforme as normas ABNT. Então, é isso! Acesse o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar no seu ambiente virtual. Não deixe de fazer as pré-aulas e pós-aulas de todas as sessões. Por enquanto é só! Bons estudos e até a próxima! Olá de volta, pessoal. Bom, quem viu o vídeo com atenção, né, quem assistiu com atenção, deve ter percebido que lá no começo foram falados de alguns assuntos, de alguns conceitos que nós vimos na nossa primeira aula, né? Por exemplo, sobre o teste de hipóteses. Falaram o que era uma hipótese, né? A gente falou sobre uma hipótese ser uma espécie de solução provisória que a gente propõe para algum problema de pesquisa, para o nosso estudo, né? E como nós testamos essa hipótese. Aquela situação descrita sobre as contas vermelhas do mercado, então você manipular a variável de levar ou não crianças no mercado para testar a hipótese de que é levando as crianças no mercado que se gasta mais, é mais ou menos assim que vai funcionar nas pesquisas experimentais, como a gente vai ver esse tipo de pesquisa hoje também. Okay? Então vamos dar uma olhada ali no quadro, alguns outros conceitos que nós vimos também na nossa última aula e que vão ser importantes para toda a disciplina, né? A gente falou sobre ciência, né, na última aula, a gente falou que ciência, a palavra ciência, vinha do latim querendo dizer conhecimento, né, isso a gente usa como verbo até hoje, ela se dá, tem esse uso, né, quando você toma ciência de uma situação, por exemplo, mas da maneira como nós a utilizamos, nós estamos utilizando-a como um termo, um substantivo, que é um corpo, um conjunto de conhecimentos que é construído de uma forma metódica, ou seja, através do uso do método científico, como nós vimos na última aula, né? Ela envolve bastante observação, de observar bem uma situação, não é uma mera assistir passivo, como nós vamos ver, mas é uma observação ativa, de procurando realmente o que distingue, ou onde que está ali o problema de pesquisa que nós precisamos abordar. Né, uma observação bastante atenta, né? E como a ciência muitas vezes tem
ela traz para si a finalidade, o objetivo de tentar elucidar as relações de causa e efeito entre os fenômenos, né, e os objetos que nós pesquisamos. Também nós falamos, além do pensamento do conhecimento científico, falamos de outros tipos de conhecimento, né? Nós tratamos dos conhecimentos de senso comum, falamos o que era, que nós definimos o que era o senso comum, falamos da importância de como profissionais formados no ensino superior, de nós conseguimos ir além do senso comum em nossas interações profissionais e, por que não, também na vida do dia a dia, né, na vida privada. Falamos do conhecimento teológico, ou também chamado de conhecimento religioso, do conhecimento filosófico e, claro, do conhecimento científico. Falamos dos pontos em comum entre alguns desses conhecimentos, né, e como que se relacionavam com o conhecimento científico. E na aula de hoje nós vamos acompanhar então a personagem que é a Clara, que, assim como vocês, ela é aluna de uma universidade, né? Ela é aluna no ensino superior, buscando aí uma formação superior para atuação profissional. E ela tem que entregar, como trabalho final de uma disciplina, ela precisa entregar uma resenha acerca de um determinado tema que ela vai ter que escolher, né? Ela vai ter que escolher qual vai ser o tema que ela vai abordar, e a partir desse tema, qual vai ser o problema de pesquisa, o objeto, ou no caso dela, né, qual vai ser o texto mesmo que ela vai ter que estudar, e ela vai ter que pesquisar, vai ter que buscar conhecer melhor o assunto ou o tema que ela vai resenhar, né, sobre o qual ela vai fazer essa produção, que é a resenha. Para isso, ela vai ter que entender que fazer a resenha, construir essa resenha, implica em você fazer um julgamento de valor, né? Ou seja, um julgamento crítico, um parecer crítico sobre alguma obra, mas você só vai ter condições de fazer isso se você conhecer bem a obra e os conceitos, o contexto, tudo que a cerca, né? Por isso que vai ser necessário, como nós vamos ver ao longo das situações do trabalho de pesquisa, ok? Então vamos dar uma olhada então, no videozinho de abertura e já voltamos com essa primeira situação do problema. Até mais. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Olá pessoal, bem-vindos aí de volta. Vamos dar uma olhada no quadro então, quais são os dados que a gente tem para a nossa primeira situação problema. Bom, como nós vimos, a Clara vai ter que construir uma resenha a respeito de alguma obra, de algum texto que vai ser escolhido por ela, né? Ela vai escolher um tema e então depois buscar um livro, buscar uma obra sobre aquele tema sobre o qual ela vai ter que fazer a resenha. Mas por onde ela começa, né? O que ela precisa fazer primeiro? Como que ela vai conseguir organizar os conhecimentos que ela vai precisar para fazer essa resenha e onde ela vai buscar esses conhecimentos? Ela vai ter que partir da pesquisa. Mas antes dela sair fazendo uma pesquisa ou saindo fazendo uma busca qualquer pelo tema, ela precisa entender primeiro que tipo de pesquisa ela precisa fazer, né? Ou seja, o que é uma pesquisa no entendimento científico e como a pesquisa é utilizada como uma ferramenta para a produção de conhecimento. No nosso caso, principalmente o conhecimento científico, que nós vamos estar mais interessados. Então, nós vamos ver quais são as relações que existem entre a pesquisa científica e o método científico. Né, como ela se relaciona com o método para poder produzir, ao final, um novo conhecimento, né, um conhecimento que nós vamos chamar de conhecimento científico, o qual a Clara vai poder utilizar, vai poder se basear para elaborar a sua resenha. E nós vamos ver que esse processo, na verdade, vai se aplicar para a elaboração, para a construção de qualquer texto que busque se basear ou que busque se fundamentar cientificamente. Vai então ser um processo parecido, tanto para se fazer uma resenha, quanto para a construção de um resumo para envio de um evento, por exemplo, para
construção de uma revisão, um trabalho de revisão, ou mesmo um trabalho para a sua disciplina dentro da universidade, o trabalho de formação, monografia. Enfim, nós vamos ver que as etapas são bastante parecidas, porque é bastante metódica a maneira de se construir esse conhecimento. Então, primeiro a gente tem que começar conceituando, né, definindo o que nós entendemos por pesquisa. O que é pesquisa? Né? Nós utilizamos no dia a dia a pesquisa como sendo apenas um ato, né, uma ação de se buscar mais informações, mais dados sobre alguma coisa que você está interessado. Né? Essa é aquela definição que nós tiramos aí do senso comum, né? Ou no nosso uso do dia a dia. Então, se você quer aprender como cozinhar algum novo prato, né, fazer um bolo, você pode pesquisar pela receita na internet, ou pesquisar a receita ali nos livros de receita de sua mãe, de sua avó. Se você quer entender, quer compreender melhor como você pode, como funciona o computador, um celular, alguma coisa, né, se você quer entender melhor alguma tecnologia, você pode partir para pesquisar essas informações, né, com pessoas que você sabe que têm melhor conhecimento, para algum parente ou amigo que trabalhe com tecnologia, ou mesmo utilizar também a internet ou outras mídias para a busca de informações. Isso que nós entendemos comumente, né, por pesquisa. A busca simplesmente por informações por qualquer meio, né? A gente vai utilizar aí de qualquer meio para buscar essas informações sobre o que nos interessa. Quando a gente fala de pesquisa científica, porém, o entendimento é um pouco diferente, né? Também vai envolver a busca de informações para se compreender uma determinada situação, um determinado fenômeno que se queira compreender, né, resolver algum determinado problema, né, vai envolver essa busca de dados, né, para se compreender esse objeto. Porém, não é uma busca pura e simples, é uma busca que vai seguir um procedimento organizado. Ela é uma busca metódica, né, sistemática, que segue regras racionais para isso. Né? Então, você vai pensar um método de obter esses dados. Você vai buscar uma maneira que seja, como nós vimos anteriormente, verificável, sistemática, metódica, né, até como a gente viu no vídeo, para se obter aquelas informações que você precisa. Principalmente se você vai construir uma pesquisa científica visando compreender melhor alguma questão, alguma situação. Nesse sentido, é uma atividade, a pesquisa, bastante objetiva, focada, né? Ela sempre busca responder uma questão, que nós vamos chamar aqui, no caso, a nossa questão-problema, ou questão de pesquisa, ou também chamado problema de pesquisa, né? Então, nós vamos definir muito bem o que nós queremos pesquisar. Para se fazer uma pesquisa científica, como nós vamos ver, é necessário primeiro se definir muito bem o que você quer pesquisar. Qual é o seu objeto de estudo? O que você quer entender? Porque uma vez que você define o seu objeto, define o seu problema, todas as outras decisões de pesquisa vão depender dessa primeira decisão. É o objeto que você escolheu que vai definir o tipo de pesquisa que você vai fazer, que tipos de dados você precisa, de alguma forma, recolher, coletar, de que maneira você vai olhar para esses dados, que hipóteses você pode fazer. Tudo isso vai depender, primeiramente, do problema que você escolheu, né? Então, todos esses procedimentos, essas metodologias próprias, né, para essa pesquisa, todas elas precisam, primeiro, que seja bem definido qual é o problema real ali que nós queremos conhecer, problemas de pesquisa. E, a partir daí, a gente aplica as etapas do método científico, né, ou etapas bastante próximas àquelas que nós vimos do método científico, para empreender essa pesquisa. Como nós vimos o método na última aula em esquema, também temos esse esquema aqui de quais seriam as etapas de uma pesquisa científica, claro. Como eu falei, a primeira etapa é sempre você tentar delimitar qual é o tema que você quer compreender e dentro do tema, a partir da escolha de um tema, você vai tentar, então, fechar, delimitar um objeto, um problema de pesquisa. Mais ou menos como nós vimos naquelas etapas do método científico na última aula, né? Por exemplo, eu posso buscar uma pesquisa onde eu quero compreender melhor a relação que se dá entre alunos do ensino médio e as aulas de educação física, né, as aulas de arte ou qualquer outro tipo de aula.
Eu quero saber se essas aulas estão sendo interessantes para, por exemplo, nas aulas de educação física, quero saber se as aulas de educação física cumprem o seu papel ali de tornar aqueles alunos mais fisicamente ativos, né? Um dos papéis da aula, né? Então isso ainda é muito abrangente, né? Eu não falei que tipos de alunos eu estou preocupado, quais tipos de escolas, as salas. Eu não tenho como abarcar todos os alunos ali do país. Então isso ainda é um tema de pesquisa. A partir da minha definição do tema, eu começo a me aproximar mais do meu problema. Mas em quais faixas etárias eu vou me concentrar? E que tipos de escola, privadas, escolas particulares, né, escolas públicas? Ou apenas públicas? E quais públicas? Estaduais, federais, municipais, enfim, né? Tudo isso vai definir daí a partir da escolha do meu objeto de pesquisa. Eu escolho o meu tema e a partir do meu tema eu vou selecionar o meu objeto e tudo isso vai definir os próximos passos, né? Esses passos que eu vou executar depois, a coleta desses dados, a análise desses dados, todos eles vão constar aqui do meu plano de pesquisa. Depois que eu definir muito bem o que eu quero compreender, o que eu quero estudar, eu vou construir o meu plano de pesquisa, vou construir o meu projeto de pesquisa. E daí, a partir depois da construção do meu projeto, eu vou passar a sua execução. Vou fazer todas aquelas etapas que eu descrevi anteriormente, né? Vou seguir o plano que eu mesmo preparei e vou coletar os dados que eu preciso. A maneira como eu vou coletar esses dados, se é por entrevista, se é por observação direta, se é por meio de alguma medida mais objetiva, por exemplo, eu quero saber se os alunos estão se movimentando bastante nas aulas de educação física, eu posso gravar as aulas e assistir depois e marcar o tempo que se movimentam, posso utilizar pedômetros ou acelerômetros, entrevista com os alunos, enfim, vai depender de qual tipo de problema que eu elenquei, né? O que realmente eu quero saber. Isso vai definir os dados que eu vou ter que coletar. E nessa etapa também eu posso já ter feito lá no meu plano de pesquisa, levantado algumas hipóteses, né? Dizendo que, por exemplo, eu podia ter feito a hipótese de que meus alunos não vão se movimentar o suficiente porque vão perder muito tempo com atividades de organização de aula, fila e tudo mais, né? Depois que eu recolhi os dados que eu preciso, eu vou fazer a análise desses dados, tratamento estatístico, se for preciso também. E aí que eu vou comparar, né? Uma vez que eu já tenha feito a análise dos meus dados, eu vou interpretar esses dados e vou comparar aquilo que eu encontrei com aquilo que eu acreditava que eu ia encontrar, ou seja, com as minhas hipóteses. E vou ver o que realmente aconteceu versus o que eu esperava que fosse acontecer. E a partir daí eu vou validar ou não as hipóteses que eu fiz. Como nós falamos na última aula e nós vimos no vídeo, a validação ou não das hipóteses, se você valida uma hipótese ou se a sua hipótese é rejeitada, de qualquer maneira você construiu conhecimento, você aprendeu alguma coisa nova, né? E claro, essa pesquisa só vai ter valor, esse conhecimento só vai ter valor quando você o dissemina. Se você permitir que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento e possam construir nele e possam talvez até expandi-lo mais ainda, né? Mas enfim, você precisa daí preparar alguma maneira para disseminar esse conhecimento. Se ficar apenas para você, se você faz uma pesquisa, um trabalho, tem todo esse trabalho, mas deixa apenas para você os resultados, então é como se você nem tivesse feito a pesquisa, né? Para o mundo em geral, para a sociedade, para todos aqueles que poderiam se beneficiar, é como se ela não existisse. Então, uma última etapa seria a produção, né, escrita de um relatório final de pesquisa. Esse relatório final de pesquisa, essa produção científica, pode ter diversos formatos. Pode ser uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um resumo que vai ser enviado para algum evento científico, uma resenha que você prepara como avaliação para uma disciplina. Enfim, mas é produzido algum tipo de material que explique o que você fez e que resultados você encontrou, né? E aí sim você vai seguir então todas essas etapas que vão ter algumas particularidades, algumas delas dependendo do tipo de problema, do tipo de área que você está estudando, né? Mas as etapas gerais são mais ou menos essa, como a gente vê, e assim você consegue garantir que você utilizou uma forma metódica, né? O mais objetivo possível para construir aquele novo conhecimento. Ou seja, a pesquisa que você fez é científica, né? Vai produzir novo conhecimento científico. Okay? Então, voltando lá para a nossa situação da nossa colega Clara, ela vai ter que pensar a pesquisa, ela vai ter que compreender a pesquisa não apenas como uma busca simples de informações que ela pode estar acostumada, mas ela precisa agora compreender a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica,
como um procedimento que é racional. Ele segue normas, segue critérios, segue métodos racionais, que é feito de forma sistematizada e organizada, geralmente buscando responder de forma objetiva um problema bastante específico, um problema determinado por ela que é bastante específico, né? E esse problema a gente pode utilizar o nosso olhar, a nossa observação, para encontrar problemas dentro da nossa vivência prática, né? Nós conseguimos aplicar o pensamento científico, a pesquisa científica no nosso dia a dia, nós vamos treinando esse olhar e começamos a perceber problemas, a observar situações que podem ser melhor explicadas ou podem ser melhor resolvidas através de uma pesquisa como essa, né? Um procedimento racional, sistemático, que vai gerar um conhecimento científico, né? Então isso é muito importante, não só para... Eu digo assim, é muito importante não apenas para a nossa vivência prática, para a nossa atuação profissional, mas acredito que para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, em comunidade, como sociedade. A partir do momento, então, que a Clara compreendeu o que é pesquisa científica, ela também vai ver que, então, que ela só vai conseguir começar esse procedimento, só vai conseguir empreender essa pesquisa quando ela definir bem qual é o problema dela, né? Ou seja, qual é a situação, qual é o objeto que ela quer compreender melhor, o que ela quer realmente resolver, né? Qual conhecimento ela quer construir. Depois que ela tiver, então, esse entendimento, ela começa a se aprofundar no tema que ela escolheu, através da leitura, não apenas do livro, do material, né, que ela escolheu, mas também de outras fontes que ela vai buscar para aprofundar o seu conhecimento. E não custa nada lembrar, né, reforçar que o tema de pesquisa e o problema de pesquisa não são a mesma coisa, eles são diferentes, são relacionados, né? Geralmente o meu problema de pesquisa, ele é parte de um tema maior, né? Ele parte desse tema, né? Mas ele não é a mesma coisa que o tema. O tema ele costuma ser bem mais abrangente, né? Maior, engloba muito mais coisas do que o problema de pesquisa. O problema de pesquisa é a questão de pesquisa, a pergunta que você quer resolver através da pesquisa científica. Geralmente o problema ele é colocado em forma de pergunta também, por isso chamado de pergunta de pesquisa, mas ele é bem definido, ele é bem delimitado para que você possa, na prática, né, conseguir realmente efetivamente tratar esse problema, né? Lembrar então que pesquisa tem um significado diferente do que aquele do senso comum quando a gente fala no âmbito acadêmico, fala em pesquisa científica, né? Ela é uma ferramenta, então, muito utilizada não só por cientistas em laboratórios, claro, mas por vocês, futuros profissionais. É uma ferramenta que vai funcionar, que vocês devem utilizar para melhorar, para agregar o seu conhecimento, né? E não custa nada repetir e reforçar, como já falamos desde a primeira aula. Todos nós temos que sempre ir além do senso comum, evitar se satisfazer com aquelas respostas do senso comum. Não, porque sempre foi assim, porque é desse jeito. Enfim, é através desse tipo de pesquisa que a gente consegue se aprofundar em nossas respostas, se aprofundar em nossas ações e conseguir ir além daquilo que é o senso comum. Porque se a gente não fosse além do senso comum, não precisava nem a gente se especializar, né, com a nossa educação, buscar uma educação superior, porque, afinal de contas, né, a gente estaria só satisfazendo com as próprias informações aí do senso comum. Não, a gente tem que buscar ir além, né? Como elite aí educacional do país, elite pensante do país, a gente tem que buscar ir além do senso comum, ok? Bom, vamos agora para um videozinho bem rápido, a gente já volta para dar continuidade com a nossa segunda situação problema da aula de hoje. Até mais. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. E aí, pessoal, bem-vindos aí de volta.
Bom, a gente falou sobre pesquisa, né, conceitou que é pesquisa científica, mas da mesma maneira que nós vimos que diversos autores podem classificar a ciência em diversos tipos de ciência, né, dependendo do objeto que é estudado, nós também vamos ter diversos outros tipos de pesquisa científica, né, dependendo do que se quer estudar, da questão que se faz. Vamos dar uma olhada no quadro, quais são os dados que a gente tem para a nossa segunda situação, problema, e tentar esclarecer melhor quais são esses tipos aí de pesquisa, né? Então a Clara já sabe que vai ter que buscar, pesquisar sobre algum tema, escolher, né, elencar um tema de pesquisa para fazer a sua resenha. Como nós vimos no vídeo de abertura, é muito mais fácil, é muito mais indicado a gente escolher um tema, né, escolher uma temática que atice a nossa curiosidade. Ou seja, um tema que nós achamos que seja importante para a nossa formação, para a nossa atuação profissional, né? Ou um tema que nós queremos saber mais, alguma coisa que nós gostemos, né? Porque o processo de investigação científica ele tende sim a ser trabalhoso, ele é bastante metódico e rigoroso. Então fica muito mais fácil, né? Fica muito mais prazeroso até a gente conseguir levar uma pesquisa, um processo desse até o final, se nós escolhermos algo, buscarmos uma temática, algum tema próximo ali do que nós vivenciamos ou que atice a nossa curiosidade, né? Uma vez que você tem escolhido a sua temática, escolhido o seu tema e definido ali o seu objeto de pesquisa, você precisa pensar agora que tipo de pesquisa você vai fazer, né? Como você vai pesquisar para obter mais informações sobre aquele objeto que você elencou para ser o seu problema de pesquisa. Se eu quiser saber sobre a vida de um personagem, um brasileiro importante, quero saber sobre a vida e a carreira de Ayrton Senna, por exemplo. Só que esse mesmo tipo de pesquisa que eu faria se eu quisesse compreender melhor de que forma, qual a diferença que há entre atletas, vamos dizer, de elite e atletas amadores, ou se eu quiser compreender quais são os alimentos, né, mais indicados para quem busca melhorar a forma física ou perder peso. Será que o mesmo tipo de pesquisa que eu vou utilizar se eu quiser compreender a história de uma cidade, a história de um país, né? Ou seja, a forma que você escolhe, o problema que você escolhe, vai acabar também, de certa forma, dizendo que tipo de pesquisa você vai realizar, né? E nós vamos ver daí, então, como que isso vai culminar no processo, na resenha que ela vai ter que fazer ao final, ok? Bom, reforçando aquilo que eu já disse, né? Pesquisa não é privilégio de poucas pessoas. Não é privilégio de cientistas de jaleco branco, cabelos malucos em laboratórios, nada disso, ok? A pesquisa é uma ferramenta, a ciência é uma ferramenta, né? Ela tem que ser utilizada, ela tem que ser consumida, né? Tem que ser realizada por qualquer profissional, de qualquer profissão, de qualquer área de trabalho, que busque fundamentar a sua atuação em conhecimento científico, né? Por se basear em princípios científicos para realizar a sua função, né? E principalmente para profissionais que vão trabalhar com a construção ou disseminação de conhecimento, né? Principalmente professores, pesquisadores, e aí vai. Okay? Mas ela pode ser, sim, utilizada e realizada por qualquer profissional. Basta você conhecer quais são as etapas que você tem que fazer. Basta você conhecer um pouco do método científico, conhecer um pouco de tudo isso que nós temos falado, né, na disciplina, e vamos falar ainda mais. De como se constrói, de como se dá a pesquisa científica, né? Então temos que quebrar esse certo preconceito de que pesquisa não é para mim, não é apenas para ali pessoas de jaleco branco, né? Lembrando que pessoas de jaleco branco podem ser tanto cientistas como vendedores de colchão, então não é grande privilégio estar ali no laboratório, não. Todo mundo pode, todo mundo tem a possibilidade, a capacidade de realizar e utilizar a pesquisa na sua vida prática, né? Na sua atuação prática e no seu dia a dia. Okay? Como eu falei antes, ela é um princípio educativo, princípio para se construir conhecimento, para você avançar na sua formação profissional, mesmo depois de formado, claro, né? E por que não para resolver problemas do seu dia a dia, tanto seus problemas profissionais, quanto problemas que você pode encontrar na sua vida em sociedade, na sua vida com seus colegas de trabalho, com as pessoas com que você vive o seu dia a dia, né? Você consegue construir esse conhecimento, aproveitar esse conhecimento
para utilizá-lo, vivenciá-lo na prática. Okay? Pesquisa não é nenhum bicho de 7 cabeças e nem é também privilégio de poucos. Ela realmente tem uma atuação, tem uma importância prática muito grande, né? A gente costuma às vezes ter aquele velho preconceito, aquela dicotomia de que a teoria e a prática seriam coisas dissociadas, né? Separadas. Que a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Que eu preciso mais de prática do que teoria, ou que a teoria não vai me ajudar na prática. Isso é mentira, isso é errado, é um preconceito mesmo, né? Assim como toda pesquisa se baseia em teoria, tem uma teoria que a fundamenta, toda prática profissional é fundamentada, toda prática que realmente é fundamentada, é eficiente, ela se baseia, ela se fundamenta em alguma teoria. E da mesma forma, a prática profissional, ela pode modificar a teoria, ela pode apresentar a teoria, talvez, pontos ou situações que ela não previa. Então, ela pode intervir de forma a melhorar, a modificar aquela teoria, né? Ressignificar aquela teoria. Então, teoria e prática, elas estão sempre se reforçando. Uma coisa não é descasada da outra. Então, aquele velho conflito de que teoria é uma coisa, prática é outra, a gente tem que esquecer. A verdade é que a prática sem teoria é vazia, é puro senso comum. Teoria sem prática também é morta, não vai a lugar nenhum. Então, a gente precisa lembrar que, sim, há uma grande influência, uma grande reciprocidade ali entre teoria e prática. Okay? Lembrando para você, a gente vai falar dos tipos de pesquisa, mas antes disso eu quero lembrar a vocês que qualquer tipo de pesquisa que eu vou fazer vai depender muito, então, quando se fala em pesquisa científica, de eu saber muito bem qual o tema que eu vou pesquisar e, a partir do tema, qual o problema que eu vou querer saber mais, né? Qual vai ser o meu objeto de pesquisa, qual vai ser o problema científico que eu vou tentar resolver, compreender melhor. Dependendo do tipo de problema que eu vou, do meu objeto de pesquisa, ou dependendo da maneira que eu vou conduzir a pesquisa, eu posso ter vários tipos de pesquisa, como eu falei anteriormente, né? Diversos autores podem ter diversos critérios para classificar a pesquisa, dos mais variados. Da mesma forma como diversos autores podem ter diversos critérios para classificar os tipos de ciência. O livro da disciplina utiliza um critério dado por Gil, em 2002, né, onde ele faz duas classificações. Ele classifica as pesquisas quanto ao objeto, ou seja, ao problema de pesquisa, ao tipo de objeto que se quer saber, né, ou como ou qual é o problema que você quer resolver, e também faz uma classificação, como nós vamos ver adiante, com relação aos procedimentos que são utilizados. Quando a gente fala com uma classificação da pesquisa com relação ao objeto, nós vamos ter 3 tipos de pesquisa. Uma pesquisa exploratória, né, como a gente vê, ela é bem abrangente, mas não é tão profunda, né, onde geralmente a maior preocupação é recolher alguns dados sobre aquela situação, entender, observar melhor ali os fenômenos que estão acontecendo, né, levantar então dados sobre algum tipo de fenômeno que a gente quer compreender. Uma pesquisa que aumenta um pouco a profundidade, embora diminua um pouco a sua abrangência daí, seria a descritiva. Seria talvez um próximo passo, né? Uma vez que já se entende melhor ali um tema, um fenômeno, a gente passa então a buscar descrever os fenômenos. Nenhuma delas ainda tem a pretensão de esclarecer as causas e efeitos. A descritiva, como o próprio nome diz, a maior preocupação dela é de descrever aqueles fenômenos. Geralmente podemos ter algum estudo de caso, como a gente vai ver, né, ou pesquisas maiores, mesmo as abrangentes, descrevendo o que acontece com determinada população, determinada substância quando é ingerida no organismo, enfim. Tem diversos tipos de pesquisa que são descritivas, que buscam descrever quais são as características gerais de algum fenômeno, de alguma população, se alguma variável está associada com outra, enfim. Outro tipo de pesquisa relacionada quando a gente fala, se classifica com relação ao objeto de pesquisa, é a pesquisa explicativa, né? Aí sim nós temos uma pesquisa que vai ser, onde a gente busca conhecer mais a fundo o objeto, né, o problema, incluindo a identificação das causas, as relações de causa e efeito entre as variáveis ali que estão envolvidas com o objeto, com o fenômeno.
né? Então, a gente tem esses níveis maiores de abrangência, de profundidade, dependendo do tipo de pesquisa, quando a gente fala com relação ao objeto. Se a gente fala de pesquisa com relação aos procedimentos técnicos que a pesquisa utiliza, as formas de coletar os dados, né, uma maneira como ela vai lidar com as informações ou quais dados ela precisa coletar, né, aí nós temos diversas classificações. Na página 74 lá do livro de vocês tem uma tabela com todos esses tipos de pesquisa daí, né? Vocês vão ver que quando a gente classifica com relação aos procedimentos técnicos, são várias. A gente separou 3 aqui mais importantes, né? Mais 3 principais. A pesquisa bibliográfica, que vai lidar com a pesquisa, que vai lidar com dados geralmente já publicados, né? Que vai utilizar como dado para a pesquisa, geralmente livros ou artigos que já foram publicados, algum dado que já passou por alguma análise. Ela é muito comum quando você faz um estudo de revisão, por exemplo, querendo conhecer mais sobre algum assunto, ou quer pesquisar sobre a obra de alguns autores, de algum autor, né? Então, esse tipo de pesquisa é mais indicado para esse tipo de trabalho. Como você vê, porque o tipo de pesquisa vai depender, então, do objeto, né? do tema e do problema que eu escolhi para compreender, né? Outro tipo de pesquisa seria a pesquisa documental. Assim como a bibliográfica, ela vai lidar mais com documentos, né? Podem ser livros, podem ser artigos, mas aí você expande. Também podem ser fotos, gravuras, né? Gravações, até filmes, inclusive. Mas, geralmente, os documentos, nesse caso, eles são inéditos, nunca passaram por nenhum tipo de análise, nenhum tipo de uso ou de publicação anterior, né? Mas geralmente isso é muito interessante quando você quer conhecer, por exemplo, a história de algum personagem ou uma pesquisa mais histórica, né? Que você vai então se preocupar em buscar os documentos que descrevem a tal época ou a evolução de uma lei, por exemplo, ou de alguma coisa, né? Nesse sentido. Então esse seria o tipo de pesquisa documental, né? Mas lembrando que, diferente da bibliográfica, os documentos aqui ainda não tiveram nenhum tipo de análise prévia. Outro tipo de pesquisa que aparece é experimental. Esse é o tipo de pesquisa que o próprio nome diz, envolve fazer experimentos, né? Experimentação. Geralmente é um tipo de pesquisa que você quer isolar o efeito de algumas variáveis sobre outras, ou seja, você quer buscar relações de causa e efeito entre variáveis, né? Você vai se preocupar, então, com grupos de controle, variáveis dependente ou dependente, né? Geralmente é um tipo de pesquisa que se dá muito mais naquelas ciências talvez mais exatas, né? Ou mais, como a gente chamou, mais quantitativas, né? Como nós vamos ver mais para frente, onde se consegue quantificar melhor os valores. Pesquisas de cunho mais social, às vezes, tem um pouco de dificuldade de utilizar o tipo de pesquisa experimental, porque é muito difícil isolar as variáveis, né? Os fenômenos são muito complexos. Então, além desses 3 tipos de pesquisa, na página 74 vocês vão encontrar também pesquisa ex post facto, estudo de coorte, estudo de campo, vocês vão encontrar estudo de caso, onde você analisa um único caso, mas bastante detalhadamente, pesquisa ação, pesquisa participante. Tudo isso está nessa tabela na página 74 do livro de vocês. Mas vocês podem ver que a classificação pode incluir diversos tipos de pesquisa, dependendo do critério que você utiliza ali para classificar uma pesquisa, né? Bom, dando continuidade, então, para o problema da nossa colega Clara, ela vai ter, então, que a primeira etapa, né, o primeiro passo dela é a escolha do tema do seu projeto, para a sua resenha. Nisso, ela foi ajudada ali pelo professor, vamos dizer, né? Porque ela vai ter que se limitar àqueles temas que são relacionados aos conteúdos que foram abordados na disciplina na qual ela está cursando, para a qual ela vai fazer a resenha. Então, já diminuiu ali o universo de temas que ela poderia ter escolhido. E assim que ela escolhe o tema, então, que ela vai estudar, ela precisa definir qual vai ser a obra, texto, qual vai ser o livro que ela vai ler, né? O equivalente, então, seria o problema de pesquisa dela, né? Ou a questão de pesquisa dela, qual é o livro que ela vai ler e se aprofundar nele para conseguir produzir a sua resenha. E através da leitura do livro e de materiais relacionados ao livro que ela vai conseguir
buscar através do processo de pesquisa, ela pode então entender melhor para a sua resenha quais seriam os principais pontos ou problemas a serem abordados na resenha do livro, né, quais são as ideias principais do autor, enfim, todas essas informações que são importantes para a produção de sua resenha. E uma vez que o trabalho, que o objeto dela de pesquisa vai ser um livro, vai ser uma obra de um autor, a pesquisa dela pode ser tanto do tipo bibliográfica ou documental. Ela pode também, se quiser conhecer mais a vida do autor, por exemplo, pode fazer uma pesquisa documental relacionada ao trabalho do autor. Mas talvez será mais indicado para ela uma pesquisa bibliográfica com relação àquela obra, não só aquela obra, mas todas as obras que estão relacionadas àquela que ela escolheu fazer a resenha, né? Ou seja, tudo isso ela vai ter que buscar o que já foi escrito, o que já foi estudado sobre o tema que ela escolheu para conseguir fazer a sua resenha. Resenha que, como nós vimos lá no vídeo início de abertura, né? E vamos definir melhor daqui a pouco, né? Ela envolve você ler o texto original, claro, envolve um trabalho todo de síntese, né? Porque a resenha tem que ser mais sintética, tem que ser menor com relação ao conteúdo original, fazer uma análise desse texto e fazer um posicionamento crítico. Por isso que ela também é chamado de resumo crítico, né? E ao final, o autor da resenha ele pode fazer a indicação ou não da obra, indicar quem iria, quais cursos ou quais leitores a obra seria mais interessante, ou não indicar, se for o caso, né? Mas quando você faz o seu posicionamento, daí é importante, claro, que você justifique o seu posicionamento, não fique apenas no concordar ou discordar, mas dê as razões pelas quais você concorda ou discorda, indica ou não a obra. Claro que tudo isso fica mais fácil quando ela amplia, aprofunda o conhecimento que ela tem sobre o tema. E isso ela vai conseguir apenas lendo bastante, né, consultando diversas fontes para conhecer melhor ali o tema, ok? Bom, a gente fechou então nossa terceira situação problema. Vamos para um videozinho, a segunda situação problema, perdão. Vamos dar uma olhada, vamos para um videozinho bem curto e a gente já volta com nossa terceira situação problema aí sim de hoje. Até mais. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Pessoal, bem-vindos aí de volta. Bom, vamos dar uma olhada no quadro então, quais são os dados que a gente tem para a nossa terceira situação problema de hoje. Vamos lá. Bom, a Clara, ela vai ter que buscar diversas fontes para compreender, para poder se aprofundar ali no seu trabalho, né, na sua resenha. E para isso ela vai ter que ler bastante, como eu falei, vai ter que usar muita leitura e buscar muitas informações. Porém, ela vai ter que buscar uma maneira de conseguir organizar essas informações, né? Ela vai buscar diversas fontes e para conseguir ter uma melhor base, um melhor aprofundamento para fazer a resenha, mas ela vai ter que buscar alguma maneira também de organizar essas informações, sistematizar essas informações conforme ela vai ler, né? E uma maneira de fazer isso é através do que a gente chama de fichamento, né? Nós precisamos fazer uma boa leitura, claro, a gente vai ter melhores condições de fazer um bom fichamento se a gente fizer uma boa leitura. Então nós vamos tentar entender como a gente pode utilizar essas fichas, né, do fichamento para conseguir organizar melhor tudo aquilo que ela leu, todas as informações que ela precisa para conseguir fazer a resenha que ela precisa entregar na disciplina. Mas antes disso, é bom a gente compreender, a gente falar um pouco sobre leitura, né? A gente sabe que a leitura que nós fazemos para estudar um material, para tentar compreender uma mensagem, um conteúdo,
É diferente da leitura que você vai fazer quando você lê um jornal, por exemplo, ou você lê um livro de ficção, um romance, algo por lazer, né? É diferente, é uma leitura diferente da que você deve fazer para estudo, pelo menos deveria ser, né? A leitura, quando a gente faz com o intuito de aprender, ou com o intuito de pesquisar, ela tem que ser não uma leitura passiva, ou uma leitura onde você apenas vai se deixando levar ali pelo texto. Também não pode ser um decoreba, claro. Ela tem que ser uma leitura que tem que ser ativa. É uma leitura na qual você sempre se pergunta e sempre questiona aquilo que você está lendo. Você vai formando ali o seu juízo, vai procurando buscar qual é a mensagem principal do autor naquela passagem, buscar refletir se você sobre as ideias que você lê ali no texto, se você concorda ou discorda, acha elas boas ou ruins, indicaria ou não, ou seja, você faz o seu posicionamento crítico também, né? Então ela é uma leitura um pouco mais ampliada, uma leitura um pouco mais aprofundada, né? Uma leitura que nós chamamos de leitura informativa. E por isso, como ela é diferente da leitura que a gente faz para lazer, por exemplo, ela também vai ser feita de forma diferente, ela vai ter, ela é um pouco mais organizada e sistematizada. Bom, a leitura informativa ela tem algumas etapas, né? A primeira etapa, que seria da leitura informativa, é aquela etapa de você, quando você está buscando quais materiais você precisa selecionar para ler, né? Você precisa decidir se aquele livro ou se aquele artigo é interessante ali para o seu objetivo, para a pesquisa que você está fazendo. Então, essa primeira fase, você faz uma leitura bem superficial, né? É uma fase de leitura de reconhecimento, também chamada de pré-leitura, onde você lê bem superficialmente o texto. Se for um artigo, você vai ler talvez apenas o resumo. Se for um livro, você vai dar uma olhada nas informações de capa, contracapa, ler talvez uma introdução bem rapidamente, mas sempre com o intuito de decidir se o material é possível de ser utilizado ou não, né? Então você está apenas selecionando o que você vai passar, que você não vai ler, e aquilo que você possivelmente vai ler. Uma segunda fase, né, uma segunda peneira, vamos chamar assim, envolve o que a gente chama de leitura seletiva. Aí, com aquele material que você já selecionou, que tem chance de ser usado, você faz uma leitura um pouco mais ampliada, né, um pouco mais aprofundada do material, mas apenas com o intuito de selecionar um material que vai ser que realmente tem informação boa ou não. Por exemplo, se você selecionou um livro na primeira parte, na sua leitura de reconhecimento, você vai fazer uma leitura seletiva para decidir se você vai utilizar o livro todo ou se são apenas alguns capítulos do livro que são interessantes, alguns trechos ali do texto. Para isso, então, você precisa fazer uma leitura um pouquinho mais aprofundada, um pouco mais minuciosa ali do que você fez na primeira etapa. A partir desse momento, depois dessa etapa, você passa então a ter um conjunto de materiais, um conjunto de referências que vão ser aquelas que você realmente talvez vá utilizar no seu estudo, né? Então daí você faz uma terceira etapa, que vai ser uma leitura mais crítica, reflexiva, onde você vai ler aquele material mais minuciosamente, vai ler ele de forma mais aprofundada, para saber o que realmente você vai tirar, o que vai utilizar, quais citações são interessantes de utilizar no seu trabalho, na sua produção científica, né? Vai tentar entender melhor as mensagens que estão em cada parágrafo, em cada texto. É uma leitura, então, bem mais minuciosa que as duas primeiras etapas ali de seleção, né? Então, aí você começa a se colocar, a se posicionar criticamente frente àquilo que você está lendo. A partir dessa etapa, passada essa etapa, você passa para uma etapa daí de leitura mais interpretativa, né? Uma leitura onde você vai buscar entender qual é o contexto daquilo que o autor escreve, como aquilo se relaciona talvez com outras ideias que o autor coloca ao longo do texto e em outras obras, talvez de mesma autoria, né? Ou seja, aí você tenta realmente interpretar aquilo que o autor disse e tenta colocar aquilo num contexto maior, entender melhor o contexto em que aquilo foi feito, para saber se vai ter uso para aquilo que você tem a intenção de fazer ou não. Né? Vamos dar uma olhada de volta ali no quadro, quais são essas etapas então, né? Como eu falei, a última etapa ali de leitura interpretativa vai envolver então o julgamento, por exemplo, do contexto em que o texto, em que o material foi lido, foi colocado, né? As razões pela qual o autor escreveu e tudo mais, né? Então, depois que você já tem toda essa...
depois que já selecionam todo o material e começa a fazer as suas leituras mais aprofundadas, aí pode ser interessante, então você já sente a necessidade de começar a organizar aquilo que você está lendo. Organizar aquelas informações. Se a gente depender só da memória, a gente não consegue, né? Nossa memória, com o tempo ainda, tende só ela é bastante falha, né? A gente não pode depender só da memória pura e simples. A gente precisa organizar essas informações de alguma maneira, né? E uma das maneiras mais, talvez a melhor de todas, seja através do fichamento. O que é o fichamento, né? O nome do fichamento vem do fato de que antigamente se utilizava quase que exclusivamente fichas de papel de alguns centímetros, né, onde você colocava as informações que eram necessárias ali daquela obra dentro daquelas fichinhas de papel que você depois guardava e organizava. Fichamento, então, vai ser a organização dessas informações, né, a compilação, a listagem e organização dessas informações. Quem já visitou uma biblioteca, né, principalmente algumas bibliotecas mais antigas, pode ver que algumas ainda além de algum sistema informático, talvez, para busca de materiais, também se utilizam de fichas ali de papel para buscar as bibliografias, encontrar os livros na biblioteca. Fichamento é aquela mesma ideia, né, de organização de toda aquela literatura, bibliografia que você tem. As fichas, para serem realmente úteis, você muitas vezes vai fazer uso das fichas quando você não tem mais o material original em mãos. Então, se for algum material que eu emprestei, se é um livro que você perdeu, é um livro que você emprestou e não voltou ainda, né? Ou um livro que você buscou na biblioteca, utilizou para o seu trabalho e devolveu, muitas vezes você precisa daquele material novamente, mas você não tem ele mais em mãos. Mas se você fez o fichamento, então você vai ter aquelas informações mais importantes, mais necessárias daquele material, daquele texto, através das suas fichas. Então elas vão ser muito úteis para se consultar o material, né, as ideias do material, mesmo quando você não tem o material original em mãos. Para isso, ela tem que ter algumas informações essenciais na ficha. Vamos dar uma olhada no quadro ali, quais são essas informações, né? Sempre vai ter que constar numa ficha qual é o nome do autor daquela obra, daquele texto, né? O nome da obra que você está fichando, do texto, do livro, né, do artigo, do resumo, qual é a edição da obra, editora e também o ano de publicação. Com essas informações em mãos, você já consegue, por exemplo, colocar o livro que você utilizou na sua lista de referências bibliográficas, como nós vamos ver mais para frente ao longo da disciplina, né? Sem ter o livro ou o material original, né, em mãos. E as informações depois que você coloca as informações essenciais, as informações que vão na ficha, além dessas, aí ficam a seu critério, vão depender do uso que você vai fazer, né, das fichas. Os tipos de ficha que vão existir depende muito do uso que você vai fazer delas. Se você só se interessa em colocar informações bibliográficas, como essas que a gente viu, essenciais, as fichas vão ser, então, meramente bibliográficas, né? Algumas vezes você pode colocar parte de uma obra, só de um capítulo, por exemplo, e vai ter esse material, essa citação bibliográfica na ficha. Outras fichas podem incluir citações, né, trechos que você achou interessante de uma obra e que você pode usar, talvez, claro, citando o autor original, nos seus próprios trabalhos. Fazer alguns resumos, algumas sínteses de obras também, e você pode colocar os seus próprios comentários ou análises das obras. Então, o tipo de ficha vai depender do uso que você vai fazer da ficha. E a forma de utilização dessas fichas hoje é bem diversa. Se antes você só utilizava fichas de papel, hoje você pode utilizar diversos tipos de material. Você pode utilizar um caderno onde você fazia os seus fichamentos. Eu mesmo utilizava para os meus estudos, e foi bastante útil. Você pode organizar suas fichas em arquivos no computador e pastas no computador. Vantagem que você daí não vai ter limites de espaço, né, para guardar as informações, e talvez a busca seja mais rápida, né? Cada método vai ter as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, o caderno e a ficha de papel tem a vantagem de você ter que escrever mesmo fisicamente, o que ajuda você a fixar algum material e também ajuda a treinar o seu poder de síntese, de resumo, porque o espaço é limitado, né? Porém, vai ter as desvantagens, às vezes, de guardar, ou de estocar, ou de cuidar dessas fichas, né? E cada método que você escolher para fazer essas fichas vão ter suas vantagens e desvantagens. Cabe aí você escolher, então, como você vai fazer o seu fichamento. Mas é interessante adotar esse hábito.
o hábito de leitura, a gente sabe que o brasileiro lê pouco, infelizmente. Então, nós, aí, como estudantes do ensino superior, além de lermos tudo aquele material que nós precisamos ler para conseguir compreender as disciplinas e para conseguir ir bem nas avaliações, nós precisamos criar o hábito de leitura. Então, ler além do material. Carregue com você ali um livro na mochila, na bolsa, quando estiver na fila do banco, fila do ônibus, esperando alguma coisa, você lê algumas páginas, lê de algum livro que te interessa, expandir ali os seus horizontes literários, ler alguma coisa diferente que você nunca leu, se ficar só focado naquele material que é da sua área, da sua profissão, da sua universidade, aí você perde a chance, às vezes, de abrir um pouco o seu leque ali de leituras. Então, procurar ler algum livro de ficção também, sempre estar lendo alguma coisa para formar esse hábito. E junto com o hábito de leitura, ter o hábito de fazer apontamentos, de fazer anotações sobre o que você está lendo, ou seja, de pensar sobre aquilo que você lê. Okay? Não tenho como dizer, não tenho como reforçar o suficiente como isso é importante, como esse hábito é importante, claro, vai ser muito útil para vocês profissionalmente e vida fora. Bom, vamos dar uma olhada de volta no quadro para saber como a gente resolve ou como fica a situação da Clara. Clara, então, ela não pode fazer uma leitura igual ela faria de um texto para lazer, uma leitura relaxante. Não, a leitura dela tem que ser uma leitura mais voltada à pesquisa, uma leitura acadêmica. Então, ela vai ter que ser uma leitura ativa, onde ela vai tomar nota sobre o material, vai buscar questionar aquilo que ela está lendo, refletir sobre o que lê, e se posicionar criticamente frente àquelas ideias. E para isso vai ser importante, vai ser fundamental que ela organize as informações do texto, para que ela garanta que ela compreendeu bem a sua mensagem antes de tecer os seus comentários, de se posicionar criticamente. Então, para um bom entendimento, é muito importante que se faça a organização do que você lê através das fichas, do fichamento, que você vai fazer, você vai organizar da maneira que melhor lhe convir, com as informações que você precisar, mas sempre tentando, sempre buscando ser claro na sua forma de organização, nas informações que você coloca na ficha, buscar ter alguma lógica para a organização e para recolhimento desses dados, e claro que seja algo que você tenha fácil acesso. Geralmente um acesso até mais fácil do que os materiais originais. Caso contrário, não vai ter muito uso essas fichas ali, ok? Bom, assim a gente fecha a nossa terceira situação problema. Vamos para um videozinho bem rápido. A gente já retorna para a nossa quarta situação problema da aula de hoje. Até mais. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Olá pessoal, bem-vindos aí de volta. Vamos dar uma olhada ali no quadro, então, o que nós temos com relação à nossa quarta situação problema de hoje, ok? Então, retornando para aquela situação inicial lá da Clara, ela tem que desenvolver, como trabalho de conclusão da disciplina, uma resenha relacionada a um tema de escolha da própria aluna. Ela vai ter um tema que tem relação com o conteúdo da disciplina, e ela sabe que vai ter que desenvolver pesquisas, uma pesquisa com relação àquele material, vai envolver bastante leitura, e que ela vai ter que organizar esse material, organizar essas informações. Uma vez que ela tenha já compilado todo o material que ela precisa, e organizado as informações que ela já conseguiram, organizadas as informações que ela precisa para a resenha, agora ela começa a se perguntar, então, o que é uma resenha? Como eu faço uma resenha? Para que serve a resenha? Além dela ganhar nota e passar de ano na universidade, para que serve a resenha? Como ela elabora uma resenha? Será que há normas? Tem alguma estrutura específica, alguma normalização para a resenha? Bom, eu falei anteriormente que nós íamos tratar de dois tipos de produção, resumo e resenha. Então, para a gente compreender melhor o que é uma resenha, é interessante compreender primeiro o que é um resumo.
O resumo, como nós vamos ver, faz parte de uma resenha, né? Ele está incluído na resenha. O resumo, provavelmente a gente já utilizou muitas vezes a palavra, né? A ideia de resumo na nossa vida, na vida do dia a dia, na nossa vida diária. Né? Se você pede para algum colega resumir um filme, resumir um livro, para você saber se vai gostar ou não, se deve comprar ou se deve assistir. Né? O que é um resumo, então, para o nosso entendimento? É uma forma de você apresentar a informação, de você dar alguma informação de uma maneira mais concisa, né? Mais sintética, geralmente selecionando os principais pontos ali da informação que você precisa passar. Se for um texto, eu vou selecionar as principais ideias, os principais temas ali do texto para fazer um resumo. Se eu estou fazendo um resumo de um filme, eu vou te falar apenas os principais acontecimentos, deixar surpresas para você quando você for assistir, né? Ou seja, no resumo, é claro que a gente sempre tem que buscar preservar as ideias originais ali do texto, do autor, do material que nós estamos resumindo. Caso contrário, a gente não está fazendo um bom resumo, ele não está realmente repassando, né, as ideias ali que o material original tem. Então, resumidamente, o resumo é isso. Ele é só uma maneira clara, concisa, geralmente, claro, se eu fazer o resumo de um texto, ele vai ser geralmente menor do que o texto original. Tem que ser bem conciso, objetivo, sintético. Né? Acima de tudo, ele não pode modificar ou interferir de maneira nenhuma nas ideias do autor original do texto, nas ideias que o texto traz originalmente. Né? Também você não faz nenhum tipo de juízo de valor, você não se posiciona criticamente. No resumo, você não vai dizer se você gostou, não, concorda ou não, você vai apenas resumir. Apenas colocar as ideias originais do autor ou as ideias principais do texto de forma menor, de forma mais concisa. Né? Um bom resumo, para poder ser bem feito, ele precisa primeiro que a gente conheça o material original. Né? No caso de um texto, eu tenho que ter feito uma leitura desse texto. Né? Uma leitura nem que seja mais geral, mais superficial, mas eu preciso conhecer o texto para conseguir fazer um bom resumo. Não vou conseguir resumir para vocês um filme que eu não assisti, um livro que eu não li, né? Então, claro, a gente precisa ter um bom conhecimento, fazer uma leitura ali dos textos que nós vamos buscar fazer o resumo. Um bom resumo tem que dar a possibilidade do leitor conseguir responder, né? Conseguir saber quem é o autor do texto original, qual é a ideia ou as ideias que são mais defendidas ali no texto que você está resumindo, né? Do que se trata ou qual é a ideia principal de cada parte do texto que está sendo resumido e se o autor do texto original expõe alguma opinião, expõe alguma ideia, faz algum juízo, qual é ele? Né? Qual é a opinião do texto original? Todas essas informações, essas perguntas, eu tenho que conseguir responder apenas com resumo, sem precisar ler o texto maior, o texto original. Né? Então, o resumo vai ser útil para isso também. Você faz o resumo de um livro, você não precisa sempre se reportar ao livro quando precisar de alguma informação. Você muitas vezes pode buscar ali no resumo. Né? Já o que é uma resenha, então? A resenha, como eu disse, ela vai englobar, ela vai incluir o resumo. Né? Ela também, ou seja, ela também vai apresentar as principais ideias de uma obra, vai apresentar qual é as principais ideias do autor, né? Ela vai trazer, vai conseguir responder aquelas mesmas perguntas que o resumo ali responde. Né? A diferença é que a resenha ela vai incluir um comentário crítico, vai incluir um posicionamento seu, um posicionamento do autor da resenha com relação ao texto que está sendo resenhado, ao texto original, ao conteúdo que está sendo abordado. Né? Você vai conseguir, você vai colocar algum tipo de juízo de valor, sua opinião crítica a respeito do que está lido. Né? Então a resenha ela é o resumo mais esse comentário crítico. Ou seja, por isso que ela também é chamada de resumo crítico. Né? Então, além de conseguir responder aquelas mesmas perguntas do resumo, a resenha também ela tem que ser bastante clara. Eu preciso saber o que é a ideia do autor, o que é a ideia que você está colocando. Né? Tem que ser de fácil compreensão, fácil leitura. Né? Ela tem que ser objetiva e geralmente concisa, porque assim como o resumo, ela tem que ser menor que o texto original. Né? Se você faz uma resenha que é maior que a obra original, na verdade você fez uma outra obra, você não criou não fez uma resenha da obra original. Então ela tem que ser objetiva, tem que ser concisa,
né? Ela tem que ser fácil de compreender, tem que ser coesa no sentido de que mesmo sendo resumo de uma outra obra, mas a sua opinião, tem que ter uma certa coesão, tem que ser um único texto, né? Eu não posso sentir uma quebra ali ou que estão faltando partes de um texto, né? É um texto que flui, vamos dizer assim. E coerência, né? Você tem que conseguir transmitir as ideias que o autor transmite no texto original. Tem que ser coerente com as informações que estão contidas no texto original e também com as informações, com as opiniões, com os juízos de valor que você mesmo coloca lá, né? Bom, a resenha, ela tem para conseguir escrever um texto, né, qualquer que seja ele, texto científico mesmo, pode ser, ele tem que ser, facilita muito se a gente souber a estrutura de um texto. Ou seja, o que um texto precisa conter. No caso da resenha, qual seria a estrutura da resenha, né? O que ela precisa conter, o que eu vou esperar sempre que eu estiver lendo ou manipulando, escrevendo uma resenha. Ela precisa ter um título, né? Vai ter um título, o texto é um texto novo, né? Então eu vou colocar um título referente àquilo que eu estou resenhando, ou que expresse minha opinião, o título vai da escolha de cada um. Ela vai conter um cabeçalho onde vão ter as informações bibliográficas da obra que está sendo resenhada, né? Você vai informar o título da obra, quem que é o autor, colocar a edição, o ano de publicação, né? Geralmente isso é seguido com as credenciais do autor, onde você informa quem é o autor da obra, quais são outros trabalhos que ele tem, qual a formação, nacionalidade, o que mais ele já publicou, né? E aí sim você entra no resumo propriamente dito, onde faz o resumo mesmo ali da obra, do texto, seja que tipo de obra que for, mas o texto ali do autor, né? Do texto que você está lendo e está resenhando. Aí então você também vai informar, geralmente você também coloca, deixando bem claro que são conclusões do autor, né? A que conclusões o autor original chega. Se for o caso, você explica também quais são os métodos que o autor utilizou para chegar naquela conclusão, para escrever aquele texto, principalmente se for algum texto científico, de pesquisa, né? Qual foi a abordagem teórica, ou o quadro referencial que o autor utiliza para se expressar, para colocar suas opiniões, colocar suas ideias, né? E nós vamos ver algumas abordagens teóricas já na próxima aula, então daí fica mais fácil também de compreender o que a gente quer dizer por quadro de referências, né? E aí você, depois de ter resumido, explicado bem a obra, aí sim você coloca o seu posicionamento, o seu comentário crítico, o seu posicionamento crítico, que você finaliza fazendo a indicação ou não daquela obra, né? Indicando para quem que ela pode ser interessada, né? Quem pode se beneficiar melhor daquele trabalho, né? Daquela obra original, né? Qual tipo de leitor gostaria ou se beneficiaria melhor daquela obra. Bom, isso seria com relação à estrutura, né? Outra consideração seria talvez com relação ao estilo de escrita. E o estilo já é algo muito mais individual, pessoal, a maneira como se expressa ali na escrita, né? Voltando lá para a importância da leitura, quanto mais a gente lê, quanto melhor a gente lê, melhor a gente consegue escrever, maior e melhor o nosso vocabulário. Então vai ser mais fácil da gente conseguir se expressar, encontrar as palavras certas, expressar nossas ideias. Por isso que a leitura é fundamental, a leitura é ótima e fundamental também para se expressar tanto na palavra escrita como oralmente, né? Então quanto mais você lê, melhor você vai escrever também. Então por isso que eu não canso de falar, a leitura realmente ela é fundamental, ok? E aí a questão do estilo é muito mais pessoal. O importante é que ele seja claro, né, que seja claro na sua escrita, que você consiga escrever de forma simples, fácil de entender, mas sem ser simplista, sem se basear em vocabulário mais pobre ou gírias e tudo mais, né? E que seja objetivo também e conciso, para você também não ficar, às vezes, rebuscando, né, ou se delongando demais ali num texto. Okay? Mas a questão de estilo só com a prática mesmo, então quanto mais se lê, melhor se escrever, mais fácil você vai conseguir encontrar ali o seu estilo de escrita. Okay? Vamos voltar no quadro então para a gente ver como que termina, como fica a situação da nossa colega Clara. Então a Clara, ela vai ter que fazer essa resenha, né, a resenha da sua obra que ela escolheu, e ela vai ter que conseguir, dentro desse texto, dentro dessa resenha, conseguir articular os conteúdos da disciplina
com a pesquisa e com o trabalho que ela fez, né? Como que eles se articulam, como que eles estão relacionados, né? Ela vai conseguir ter mais possibilidade de fazer um bom trabalho, uma boa resenha, se ela buscar outras fontes além daquela. Ou seja, se ela buscar ler outros textos que podem dar melhor base para ela conseguir compreender o seu tema, fazer uma boa pesquisa bibliográfica ali, de todos os textos relacionados àquele texto do autor, e assim conseguir compreender melhor aquele tema que ela tem que resenhar. Lembrando que para isso é fundamental que ela organize a sua forma de buscar essas informações, de armazenar essas informações, que ela organize a maneira de estudar. Isso é possível também através de técnicas como a do fichamento, né? Uma vez que ela tem as informações todas organizadas e estudadas, aí ela pode fazer aquele resumo que nós vimos, o resumo em si, né, que vai ser contido na resenha, de acordo com as normas da ABNT, com a formatação acadêmica, a apresentação formal ali do texto. E uma vez que ela fez o resumo, ela pode então colocar seu posicionamento crítico, o seu comentário e assim realizar a resenha, né? Ou seja, aquela produção científica que seria o resultado das pesquisas que ela fez, que ajudaram ela a construir melhor a sua opinião, a sua resenha. Isso vai ser muito mais fácil fazer esse resumo, essa resenha, se ela progredir também aos poucos, né? Se você está lendo um texto e quer fazer um bom resumo, uma boa resenha, talvez seja mais fácil se você fizer isso parágrafo por parágrafo, você conseguir colocar as ideias principais de cada parágrafo, assim você consegue avançar no texto aos poucos, né, e compreender melhor com essas ideias que você precisa separar ali para colocar no seu resumo e na sua resenha. Ok? Bom, a gente fecha a nossa quarta situação problema aqui. Vamos agora para um videozinho curto e já voltamos então para finalizar a aula, ver se tem algumas perguntas da aula e tudo mais e dar continuidade aí ao nosso estudo. Até mais! Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Pessoal, bem-vindos de volta. Antes de eu deixar uma pergunta, antes de eu deixar um fechamento para reflexão de vocês, quero endereçar uma pergunta ali que apareceu no chat, né? O pessoal perguntando se esses elementos são obrigatórios na escrita de um resumo crítico, né? De uma resenha. Sim, aquela estrutura que nós apresentamos é a estrutura que nós esperamos de um resumo crítico, de uma resenha que seja feita de acordo com as normas da ABNT. Né? Então, se é um trabalho acadêmico, se é um trabalho formal que vão seguir essas normas, então sim, nesse caso, é obrigatório que contenha aqueles elementos, né? Aquela estrutura, seja seguida aquela estrutura da resenha, ok? Bom, vamos dar uma olhada então num pensamento, numa questão que eu quero deixar para vocês, para provocar aí um pouco da discussão, né? Bom, nós temos aqui uma situação de que os alunos do terceiro semestre do curso de pedagogia, eles vão cursar a disciplina de didática. Durante a disciplina, foi decidido que o processo avaliativo, né, que é a avaliação, vai ser feita através de uma resenha. Os alunos vão ter que produzir uma resenha de um livro, o livro chamado Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Né? O professor até aqui foi bonzinho, já escolheu o tema e o livro para os alunos, né? Muito bem, os alunos precisam fazer uma resenha desse livro. Então, quais aspectos do livro, assim, não do livro em particular, né? Mas se eu fosse fazer uma resenha, quais aspectos eu precisaria destacar de qualquer texto?
né? Ou quais elementos e quais passos também, se quisermos avançar nisso, quais são os elementos que vocês acham que deveriam, não podem faltar nesse texto, nessa produção, nessa resenha? Quais são os passos que eu preciso seguir para produzir essa resenha, né? Como que eu vou fazer essa pesquisa de forma científica? Enfim, como que deveria ficar a resenha desses alunos? No caso de vocês, se fosse fazer uma resenha também de algum material, de algum livro, como que ficaria? Okay? A gente tem um pouco de tempo ainda, então se alguém tiver alguma pergunta, coloque aqui agora no fórum. A gente vai dar uma olhadinha agora se tem algumas perguntas, eu já volto então para responder as perguntas de vocês. Até mais. Tá, então. Olá, pessoal, bem-vindos aí de volta. Bom, como o pessoal parece que não tem nenhuma dúvida agora, fiquem à disposição para colocar a sua discussão, suas dúvidas no fórum. Também vamos utilizar o fórum da disciplina para tentar se aprofundar na discussão, nos conhecimentos, né? Lembre de estudar o material da disciplina, de buscar se familiarizar com o livro. Se você ainda não tem um livro físico, vá na biblioteca virtual que vocês conseguem uma cópia virtual lá do livro, né, uma cópia digital. Enfim, busquem o material e tentem se familiarizar com o material antes de cada teleaula. Na próxima teleaula, então, teleaula de número 3, nós vamos tratar da terceira unidade do livro, onde nós vamos falar mais especificamente de projetos de pesquisa, vamos falar de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, e vamos falar das principais abordagens de pesquisa, as principais abordagens teóricas para pesquisa, principalmente nas ciências sociais ali, ok? Bom, bons estudos a todos, fiquem agora com o vídeo de encerramento e até a próxima. Olá! Chegamos ao fim da unidade número 2 de Metodologia Científica. Nesta unidade, você aprendeu a aplicar o processo de pesquisa na sua prática profissional e a sistematizar os resultados da pesquisa em forma de texto científico. Você também viu que pesquisa não é um bicho de 7 cabeças quando você aprendeu a selecionar, organizar e utilizar as fontes na elaboração do texto científico e o discurso alheio por meio de resumos e resenhas durante as 4 situações problema. Nas SPs dessa unidade, acompanhamos Clara, uma aluna do ensino superior que precisava elaborar uma resenha para o fechamento de uma de suas disciplinas. Na SP1, vimos o que é pesquisa e como ela é aplicada para fins acadêmicos. Você viu também como a pesquisa serve de subsídio para a elaboração de uma resenha ou de um texto científico. Já na SP2, ajudamos Clara a definir um tema e também a escolher uma forma adequada de realizar a sua pesquisa. Você também viu como tema e forma influenciam na elaboração de uma resenha. Já na SP3, você aprendeu como elaborar fichamentos, que são recursos utilizados para registrar diferentes informações necessárias ao seu estudo. Dentro desse tópico, você também estudou quais são as fontes necessárias para embasar uma pesquisa ou resenha. Por fim, na SP4, você aprendeu o que é uma resenha, qual sua finalidade e como deve ser elaborada de acordo com as normalizações estabelecidas pela ABNT. Dentro da nossa SR, Clara precisou aprender como elaborar a resenha em articulação com o conteúdo da disciplina e as pesquisas e leituras que realizou. Eu aposto que agora você consegue identificar no seu dia a dia várias situações em que você aplica o passo a passo da pesquisa, em que você observa, formula o problema, junta as informações, levanta hipóteses, testa e analisa os resultados, não é mesmo? Pensou em alguma situação?
Pois então, compartilhe com seus colegas, pois o conhecimento se constrói assim. Ah, eu tenho algumas sugestões de uns vídeos bem interessantes para você se aprofundar. Primeiro, eu indico o vídeo Pesquisa Científica no Brasil, exibido pelo programa Sala Debate do canal Futura. Ele fala sobre a formação de pesquisadores e sobre o contexto atual das pesquisas no Brasil, das dificuldades em realizar estudos científicos no país e os desafios para que o Brasil alcance níveis mais altos de pesquisa. Já o vídeo Desafios para a Pesquisa Científica da TV Brasil vale muito a pena. Ele fala sobre os desafios da pesquisa no Brasil, sobre a questão do financiamento e sobre os impactos disso no desenvolvimento das empresas brasileiras. Por fim, na hora de escrever Pense no Destinatário, vídeo curtinho da editora Saraiva, que dá dicas valiosas sobre a comunicação escrita. Pesquise na internet por esses vídeos para complementar ainda mais seus conhecimentos. E por falar em escrita, tenha em mente que a leitura é um hábito que precisa de esforço para ser construído, mas que vai te dar uma capacidade de escrita e de interpretação muito maiores. Por sua vez, a boa escrita depende não apenas da leitura, mas também da prática. Portanto, mãos à obra, porque escrever é preciso. Mais uma coisa, consulte sempre o livro didático e não só durante as atividades propostas. Volte sempre a ele para aprofundar seus estudos. E não deixe de fazer e rever os questionários das pré- e pós-aulas, essenciais para o seu aprendizado. Essa unidade acaba por aqui. Bons estudos e até a próxima!